Vibe Mundial FM. Muito boa tarde, Fernando Pereira. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Marcelo, os ouvintes. Hoje o tema é bem bacana, hein, Paulinho? Vamos falar um pouco de relacionamento, depois você vai apresentar a nossa convidada, né? Então temos assuntos legais para ser comentado hoje. Eu tô sabendo que você até falou pra sua namorada que não tem programa hoje, que é pra ela não escutar. Você tá esperto, Fernandão. Marcelo Santos. Boa tarde, mais uma vez, caprichando aí, o Paulinho trazendo a dama aí, tá certo? Para brilhantar aqui, prazer, viu? É isso aí. Bom, nossa convidada de hoje é Tânia Nigri, procuradora do Banco Central em São Paulo, mestre em Direito Econômico, psicanalista e autora de 2 livros de extrema relevância. Um deles, O Sigilo Bancário, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o recém-lançado, que é o nosso tema de hoje, União Estável. Muito boa tarde, Tânia. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio e estou, assim, encantada. Legal. Muito legal. Ah, que legal. Bom, eu já vou emendar uma pergunta aqui que está na boca do povo. E está na boca do povo, o povo quer saber e acho que não tem ninguém melhor para responder. Bom, eu vou falar sobre o caso Gugu. Recentemente, a mãe dos filhos do Gugu entrou na justiça tentando comprovar a união estável entre eles. Pouco depois, um rapaz também entrou na justiça com a mesma argumentação de união estável. E eu queria... Depois ele desistiu e tal. Digamos que ele não tivesse desistido. Que a justiça observasse que os dois tinham união de anos ao mesmo tempo. Como que a justiça deveria proceder, na sua opinião, numa decisão desse caso, levando-se em consideração os filhos também que são herdeiros? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente o convite e dizer, eu sou procuradora do Banco Central, não estou aqui como procuradora do Banco Central, queria fazer um disclosure que tudo que eu falar aqui, até porque o assunto não diz respeito ao Banco Central, mas é a minha opinião pessoal. Sim. Bom, você começou com uma pergunta muito difícil, porque você está querendo me perguntar se é possível haver 2 uniões estáveis concomitantes. Isso é uma questão que é de extrema relevância, só que assim, para a gente chegar nessa pergunta, eu preciso explicar primeiro quais são as condições para que um relacionamento seja considerado união estável. Tá. Para poder chegar nessa questão se pode haver concomitância. Pela lei brasileira, assim, antes da Constituição de 88, existia muito preconceito contra os relacionamentos, até muito fruto de uma religiosidade do povo, muito preconceito em relação às pessoas que não fossem casadas no papel. Tá? Pessoas que vivessem juntas, elas eram conhecidas e chamadas como concubinas. Essa expressão até hoje é um termo pejorativo, né? O concubino é aquele que compartilha o leito, né? Sim. É o sentido da expressão. E o que acontece? Depois da Constituição de 88, eles ampliaram o que pode ser considerado como uma entidade familiar. E a união estável é uma delas. Então, o que acontece? Quando 2 pessoas, a Constituição Federal falou em homem e mulher, tá? Depois, o Supremo Tribunal, em 2011, equiparou todos os relacionamentos homoafetivos aos heteroafetivos. Então, tudo que a gente falar aqui hoje vai se aplicar a todas as uniões estáveis entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, tá? Então, quais são os requisitos para haver uma união estável? Tem que haver um relacionamento público, tá? Então, vamos lá, a gente vai chegar na história do Gugu. Então, um relacionamento que ele é escondido, ele não é uma união, nunca vai poder virar uma união estável. Então, você precisa desses requisitos juntos. Então, tem que ser uma união, um relacionamento público, tem que ser um relacionamento contínuo. O que é contínuo? Aquela relação em que você termina, volta, vai, volta, termina, volta, volta, vai. Não é uma união, nunca vai poder ser uma união estável. Agora, se você tem um relacionamento em que você está com uma pessoa 5 anos e nesses 5 anos você terminou 2 vezes e logo voltou, pode ser uma união estável. Então,
Então vamos lá, público, contínuo, duradouro. Aí começam os nossos problemas. O que é duradouro? Para você, talvez uma relação duradoura seja uma relação de 2 anos. Para mim, uma relação de 6 meses pode ser duradoura. A lei não diz duradoura quanto tempo. Fala que tem que ser uma união duradoura. Então, a gente vai cair aonde? No judiciário. O judiciário vai dizer se uma união de 6 meses é duradoura. Recentemente, o STJ disse que um relacionamento de 1 ano não é um relacionamento duradouro. Tá. Então, a gente vai se guiando pelos tribunais. Então, vamos lá. Público, contínuo, duradouro e agora o mais difícil. Constituído, né, com o objetivo de fazer uma família. O que é constituir uma família para você? Para você, talvez, ter filhos seja constituir uma família. Para ele, talvez não. Ele não queira filhos, mas ele considere aquela pessoa com quem ele convive a sua esposa. Tem diversas variáveis. Às vezes as pessoas... São mais velhas e nem podem mais ter filhos. Não, e as pessoas às vezes. casam e moram em casas separadas. Isso. É outra coisa, porque você vê que nesses requisitos eu não falei morar junto. Sim, sim. Tá? Então, a lei brasileira não exige coabitação. Você pode ter uma união estável morando em lugares diferentes. Você pode não ter união estável e morar junto. Você pode estar morando com seu namorado, você ter uma união, um relacionamento público, contínuo, duradouro, mas não ter o objetivo de constituir família. A palavra objetivo de constituir família é uma expressão infeliz que a lei coloca e os tribunais têm modulado esse sentido para dizer que o objetivo de constituir família não é você pensar numa família no futuro, é você se sentir casado. Então, se você sente que você, tipo aquela coisa amigado de fé, casado é, se você se sente casado, você tem uma união estável. Agora, a situação do Gugu. No caso dele, vamos lá, ele tinha filhos com uma mulher e, em tese, tudo em tese, porque a gente não conhece, Claro, né, claro. o processo, e em tese ele teria um relacionamento com esse rapaz. Na verdade, as uniões homoafetivas, essa é a minha posição, os tribunais têm meio que julgado um pouco nesse sentido. Nas uniões homoafetivas, essa questão da publicidade, eu acho que deve ser temperada, porque o Brasil ainda é um dos países que mais mata gays. Dá pra entender, né? Então, não é justo que se exija das uniões homoafetivas a mesma publicidade. Quando a gente fala publicidade, não é que você precise botar num outdoor que você está com alguém. Colocar no Mas Facebook, não nessas precisa, coisas. não necessariamente colocar em num relacionamento sério. Mas assim, não pode ser uma relação clandestina, por exemplo, amantes. Amantes não podem ter uma união estável, porque falta principalmente esse primeiro elemento da publicidade. Então, no caso do Gugu, voltando a esse caso, temos que perguntar, esse relacionamento que ele tinha com esse rapaz era de conhecimento do círculo íntimo dele? Os amigos conheciam, reconheciam aquela relação como se eles fossem casados? Se a resposta for sim, pode ser sim que ele tenha. Agora você me pergunta, mas é uma relação concomitante? Provavelmente não. Porque muito provavelmente, se ele tinha uma relação com esse rapaz de união estável, que a gente já sabe que ele veio dizer que não é mais e tal, mas poderia continuar a ação, pode ser que ela fosse simplesmente a mãe dos filhos. Vibe Mundial 95.